Sim, sim, senhor. Então, nessa ação penal 504, 52, 44, depoimento do senhor José Antunes Sobrinho. Senhor Antunes, a audiência é gravada, eu pedi para o senhor responder sempre ao microfone. Certo, ok. Senhor Antunes, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo, diretamente, não só através dos seus advogados, e esclarecer os fatos em relação aos quais o senhor é acusado. O senhor prefere falar ou o senhor prefere... Prefiro falar, Excelência, e minha intenção é colaborar o máximo possível com esse processo. Antes de formular algumas questões mais diretas ao senhor, concretas sobre o caso concreto, eu queria algumas informações mais genéricas. O senhor é um dos acionistas controladores da Engevix? Do grupo, sim, senhor. Através da Jackson, que é a nossa hold, sim. Perfeito. O senhor está nessa posição desde quando? Na verdade, desde que nós adquirimos a companhia em 1997 do Grupo Rossi, entre 3 sócios houve um management buyout, quer dizer, 3 sócios compraram, e aí dividimos a participação entre 3, um terço. Entre as empresas desse grupo existe a Engevix Engenharia? Existe a Engevix Engenharia, existe hoje em dia a Engevix Construções, tivemos concessões de aeroportos, né, que foram vendidas, uma empresa de energia elétrica, geração, e outras, e um estaleiro. Essas são as principais. Os outros acionistas controladores, quem são? São os mesmos, né? São os mesmos, sendo que em alguns casos nós temos sócios, né? Por exemplo, no caso do estaleiro lá, Ecovix, nós tínhamos a Mitsubishi Heavy Industry, era sócia. Mas da Jackson? Da Jackson só os 3 sócios. Quem são os 3? São o senhor Cristiano Koch, né? E o senhor Gerson de Melo Almada. Né? Existe alguma ascendência de um em relação ao outro? Não, essas partes são absolutamente iguais. E dentro do empreendimento, por exemplo, dentro dessa empresa Engevix Engenharia, existe alguma divisão de tarefas? Sim, ela é absolutamente clara. Se o senhor me permitir um pouquinho de explicação da formação do grupo, os 3 sócios eram antigos empregados. Eu entrei em 82 lá, né, na Engevix. Aí em 86 fui diretor estatutário, quando o acionista era outro, até em 96 para 97 os 3 compraram a companhia. Quando foi comprada a companhia, eu naturalmente trabalhei sempre no setor elétrico brasileiro, né, todo esse tempo, e eu tocava a vice-presidência de energia e recursos hídricos. O Gerson de Melo Almada, ele se preocupava com a área industrial da empresa. Ele era a parte industrial da companhia, e nós 2 nos denominamos vice-presidente, e o Cristiano Koch fazia um trabalho dentro da companhia que cobria basicamente a área financeira, administrativa financeira, setor de qualidade e a parte jurídica, né? Então, ele ficava lá. No desenvolvimento do grupo, né, que ocorreu fortemente no início da década passada, né, até 2006, o setor, na minha área, a gente desenvolveu muita coisa até 2006. Na verdade, praticamente as receitas da companhia eram derivadas do setor elétrico. Eu tinha trabalhado nas privatizações lá atrás, conhecia muito isso aí. A Petrobras, que é um pouco da questão, ela veio para nós em 2005 e permaneceu até 2011, onde fortemente foram obtidos contratos, tá, na área de refino. Por volta de e essa era com o Gerson. 2009 para 2010 houve a aquisição do estaleiro Rio Grande, e o ganho daqueles contratos de casco que a Petrobras também ficou na mão do Gerson. Eu também me ocupei da criação, fundação, depois venda de uma empresa de energia elétrica chamada Desenvix. Essa empresa foi vendida por os noruegueses esse ano que passou, por uma série de necessidades. E eu também me ocupei dos aeroportos, das concessões de 2 aeroportos, Brasília e Natal, que nós implementamos mais recentemente. Também vendemos, né, o ano passado, em face das dificuldades que nós tivemos. E, finalmente, quando o Gerson Almada acabou preso, eu tive que assumir toda a questão lá do Estaleiro do Sul, né? Coisa que eu vinha fazendo até que eu também tive meus problemas aqui, né? Apesar desse compartilhamento de tarefas entre os senhores, havia, vamos dizer, as principais decisões, havia um
compartilhamento de informação e tomada de decisão conjunta pelos sócios? Olha, doutor, eu queria, como o senhor pode ter observado, né, o grupo cresceu muito, né, nesse tempo todo. Então, na verdade, havia total confiança e autonomia dos sócios. Cada um cuidava de uma área com confiança do outro. As reuniões que a gente tinha eram reuniões de conselho de administração, né, onde a gente discutia resultados e situações, estratégias para onde seguir. Mas, claro, o grupo cresceu muito. Eu, pessoalmente, eu do escritório de Florianópolis, Brasília e Rio, que era uma área de energia, ainda tinha área internacional e tinha os outros negócios. Eu parava até muito pouco em São Paulo. A área internacional? Fui eu que estruturei ela, né? A partir do ano 2000, 2001, né? E aí, nesse momento, aí com uma diferença. Fora do Brasil, só fizemos engenharia pura, né? Que era o nosso forte. E aí eu estruturei a operação no México, né, do México. Lá trabalhamos para clientes privados, basicamente, em Lima, no Peru, né, e também em Angola, né, em Luanda e Angola, os 3 escritórios eram mais fixos. E nossa meta era sempre trabalhar na América Latina e lá na África lusófona, ou anglófila, um pouquinho mais para o cone sul da África, né, basicamente isso aí. Indo mais para o objeto agora dessa acusação aqui, o Ministério Público afirma esse pagamento de vantagem indevida e propina em contratos da Engevix com a Petrobras, para agentes da Petrobras e também para agentes políticos. Qual que é o conhecimento do senhor a esse respeito? Doutor, na verdade, como disse para o senhor, havia confiança e havia delegação, né? Eu nunca me envolvi com a Petrobras, pessoalmente. Eu não conheço, para lhe dar um exemplo, nenhum desses principais diretores citados aí na operação. Não me envolvi com isso, eu não tinha conhecimento de pagamento de propina. Né? Era realmente uma gestão bem descentralizada, como tem que ser, né? Então, eu vim tomar ciência de fatos mais à frente, quando a operação foi deflagrada, que eu diria que foi a segundo trimestre do ano de 2014, eu acho. Né? E do que o senhor tomou conhecimento? Não, eu tomei conhecimento quando apareceram as informações referentes a pagamentos para a GDF e aquelas empresas ligadas ao senhor Youssef, né? O senhor não conhecia o senhor Roberto Youssef? Não conhecia o senhor Youssef. E foi feito depois da prisão do senhor Gerson algum levantamento interno pela empresa para verificar se aqueles fatos eram verdadeiros, não eram verdadeiros? Olha, o senhor disse que assumiu essa área, né? Eu assumi a Ecovix, assumi o estaleiro, né? O estaleiro. Na verdade, depois que aconteceu o fato aí com o Dr. Gerson, uma das coisas que a gente determinou lá na companhia, né, junto com outro sócio, o Dr. Cristiano, foi que nós deveríamos apurar e levantar não apenas esse, mas outras situações que pudessem estar ocorrendo, e determinamos a contratação de um escritório de advocacia Arapiniche que procurasse a CGU, né, inicialmente, para que nós pudéssemos tentar encontrar um caminho para a companhia e tentar botar todas essas situações que poderiam aparecer dentro de um acordo de leniência. Isso nós fizemos. Na Ecovix foi uma situação um pouco diferente. Essa questão, o senhor Milton Pascovitch, o senhor não conhecia? Eu conhecia, sim, senhor. Qual que era a relação dele com a Engevix? Doutor, a relação dele com a Engevix era uma relação longa. Dr. Milton Pascovitch trabalhava muito ligado ao sócio Gerson de Melo Almada, né, e vinha desde 2002 por aí, onde ele tem uma formação na Politécnica de São Paulo, ele e o irmão, né, e eles, em alguns momentos no início, principalmente, eles trabalhavam em conjunto com a Engevix, contratos de habitação, CDHU, coisas dessa natureza. E depois, posteriormente, ele começou a trabalhar com o Dr. Gerson, né, como agente comercial, como um desenvolvedor de negócio relativo a contratos de Petrobras. Né. E o que ele fazia exatamente? O que o senhor tinha conhecimento na época que ele fazia para...
Doutor, ele abria, vamos dizer, ele ia pesquisar quais são os projetos que vão sair, que eu sei, né, que isso aqui também não era tanto a minha área, mas ele trabalhava muito diretamente com o Dr. Gerson, mas ele cuidava de verificar quais são os planos estratégicos que existiam lá na Petrobras, Refino. Ele foi uma pessoa que desenvolveu muito a visão de estaleiro. Então é isso que... Mas ele prestava algum serviço técnico? Ele ou a empresa dele já? Acho que no início, doutor, ele prestava serviços técnicos, depois acho que era muito relacionado com o conhecimento dele mesmo, né, em desenvolver negócios e trazer oportunidades. O senhor não tinha conhecimento na época, como afirma aqui a acusação, de que ele repassava valores aos diretores lá, Renato Duque, Pedro Barusco? Não tinha conhecimento, doutor. O contrato aqui, o volume de repasses, pelo que aponta o Ministério Público aqui na denúncia, cerca de 53 milhões de reais. Isso não era um valor expressivo mesmo para a Engevix Engenharia? Doutor, o que eu diria para o senhor é o seguinte, né, ao longo de anos, no volume de negociações que a empresa fazia, no grupo de faturamento que tinha, sei lá, ao longo de 5, 6 anos, eu não tinha essa percepção, que a gente não conseguia enxergar isso em balanço, isso estava provavelmente dentro dos contratos em si, né? O senhor não questionava, nunca questionou o senhor Gerson Almada acerca desses pagamentos, do volume desses pagamentos, ou o senhor Gerson nunca lhe informou o que eram esses pagamentos? Doutor, esses pagamentos, na maneira que eles possam ter ocorrido, eles estavam dentro de próprios contratos, tá? Que é o que ele recebia, desenvolvimento de negócios. Para mim, deixar um pouquinho explicado, o Pascovitch fazia desenvolvimento de negócio e recebia por isso, tá? Até determinado ponto onde as situações mudaram e eu vim tomar ciência, não para trás, né? Para trás ele desenvolvia negócios, buscava negócios e recebia por isso. Tomou ciência depois da prisão do Sr. Gerson Almada a respeito desses pagamentos? Bom, doutor, foi o seguinte, quando nós assumimos o estaleiro, o que nós nos preocupamos inicialmente de que a Operação Lava Jato pudesse ter uma contaminação lá no estaleiro, onde tanto teria clientes que são a própria Petrobras, mas tem a British Gas, tinha a Galp, e eu tinha que prestar satisfação também internamente do que estava ocorrendo. Então, quando eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma contratação, né, do relatório de compliance que verificasse para nós tudo aquilo que estava acontecendo ou os desvios de governança do estaleiro. Eu assumi o estaleiro, só para deixar claro, em início de dezembro de 2014, embaixo de uma grande crise financeira, uma situação bastante complicada que estava lá. Devo lhe comentar o seguinte, né, uma situação no mundo financeiro, um estaleiro alavancado, com dinheiros do Fundo de Marinha Mercante para serem liberados, a operação, se está contaminando lá de lá, ela é fatal, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer essa contratação do relatório com o escritório de advocacia reconhecido, Barbosa, Muniz Aragão. Eu até gostaria depois deixar o que foi encontrado aqui nos autos. E também porque tínhamos um sócio internacional, né, que é a Mitsubishi Heavy Industries, ao qual eu, como presidente, tinha que prestar satisfações. Senhor Antônio, um dos 3 sócios é preso por acusação de propinas. Foi levantado ou não foi levantado se havia ou não havia aquela situação? Porque é uma questão objetiva. Em relação a... Doutor, o que aconteceu em relação à primeira fase lá, que foram aqueles contratos de GDF, GFD, né, ali inicialmente... nós procuramos também fazer uma avaliação, nós estancamos qualquer pagamento que se pudesse julgar indevido. Sim, e colocamos... Qual foi a conclusão da avaliação? A avaliação é que nós deveríamos caminhar para um acordo de leniência e levantar dentro da companhia da Engevix tudo aquilo que pudesse ser julgado como contrato duvidoso, é um trabalho que segue, para fazer um acordo de leniência e ter uma condição de sobrevivência da empresa. Do ponto de vista da Ecovix, por exemplo, o senhor estava referindo aí
Dr. Pascovitch, uma das situações que foi encontrada é que a empresa deveria explicar, né, pagamentos, por exemplo, de 21,5 milhões de dólares, né, feitos, né, em nome dele, em nome da companhia dele no exterior. Muito bem. Né? Nesse relatório, junto com a solicitação de relatório, eu convoquei, se o senhor tiver interesse, convoquei o Dr. Milton Pascovitch já em dezembro, quando eu assumi, e contratei o Dr. José Adolfo Pascovitch para me procurar e levar todo o histórico de contratos que eles tinham dentro da companhia. Todos os contratos. Eles foram na minha casa em São Paulo, levaram cerca de 30 contratos, tá? José Adolfo mostrou desde o tempo da CDHU a todos os contratos que ele tinha. E ele, né, naquela ocasião, afirmou algumas coisas. Primeiro, olha, nós só trabalhamos praticamente exclusividade com vocês. Não trabalhamos com outras empresas, nossa história é com vocês. O que está aqui são os serviços que nós prestamos. Tá? Nessa altura, o Gerson já não estava mais lá. O que eu tenho aqui de recebimentos são recebimentos dos trabalhos que eu fiz de captação de negócios e as percentagens que estavam. Né? E foi a posição que me entregou. Eu fiz uma outra situação também que perguntei para ele o seguinte: se ele tinha, tá, se tinha algum pagamento que ele tinha sido feito para o senhor Barusco, que já estava se citando lá, né, e que pudesse comprometer a situação da Ecovix. E ele me asseverou naquele momento que não. Muito bem. Posteriormente, na imprensa, já no primeiro trimestre do ano passado, aproximadamente, com o seu Barusco mostrando as informações de que o seu Milton, de fato, ele tinha esse comprometimento de pagamentos das propinas, né, e pagamentos indevidos, tá? É que, de fato, né, eu tomei conhecimento. Inclusive, tem aqui o próprio relatório, né, tem entrevistas em que ele sempre afirmava que aquele 21 milhões e meio de dólares, por exemplo, era puramente o serviço de que ele ajudou a criar o negócio da Ecovix, e de fato ele ajudou, né, e que esse 21 milhões e meio de dólares era um trabalho realizado. Esse pagamento foi feito nos Estados Unidos. Né, então, pela Ingevix? Pela Ecovix. Eu estou falando mais onde eu assumi, né, mas... Paga do Sr. Milton nos Estados Unidos. Paga nos Estados Unidos. Aqui. Nesse estudo aí que você falou. Exato, não, e foi comprovado, porque eu também estava nos balanços. Esse sim, estava no balanço, eu tive que explicar para o japonês, etc., saber o que estava acontecendo. Então, inicialmente foi dado como um valor de participação de serviços que ele fez para criar o negócio da Ecovix. Ele ajudou, na época, a contratar um estaleiro chinês, ajudar a ganhar concorrência, contratou uma empresa sueca para desenvolver. Eu não tinha a menor ideia, de algo diferente disso aí. Né? Por isso, então, que contratamos esse trabalho. Eu não conhecia, de fato, a participação do Pascovitch dentro de Petrobras. Para mim, era uma coisa tratada exclusivamente pelo meu sócio. Mas quando assumimos aqui a Ecovix, nós vamos procurar levantar fatos. Essa denúncia, mas questões aí de credibilidade envolvendo o seu depoimento, também é uma outra ação penal envolvendo pagamentos lá, supostos pagamentos da Ingevix para o almirante lá, Otton. O senhor pode esclarecer esse fato? Excelência, posso interromper? Como ele está tratando do acordo de colaboração, tem algumas questões que estão sendo discutidas no acordo, eu orientaria aqui com relação a outras questões fora desse processo, ele permanecesse em silêncio. É uma orientação minha agora. Não, sim, pode ficar, né? Mas sim, tem essa informação de que ele pretende colaborar. Sim. São questões de credibilidade, né? Sim, mas é uma orientação no interrogatório, como ele está em tratado de colaboração, que não cuidasse de Petrobras, minha orientação é que ele permaneça em silêncio tudo que seja fora deste processo da Petrobras. A relação da Ingevix com a ex-ministro José Dirceu, o senhor pode esclarecer? Doutor, eu não tinha relação com o ministro José Dirceu, mas eu quero lhe expor um fato. Para mim, José Dirceu, eu conheci numa viagem para Lima, né, Peru, da seguinte maneira: o Milton Pascovitch, que fazia captação de negócio, etc., começou com meu sócio, Gerson Almada, e propuseram de implementar nossa participação no Peru
que nós já tínhamos, eu trouxe aqui, tem uma série de contratos, tudo contratos pequenos de consultoria, de engenharia, em Lima, né? Mais que o senhor doutor já dizia, por a sua relação lá com o presidente Alan Garcia, etc., pelas suas relações no país, poderia nos ajudar. Eu, na verdade, concordei com essa viagem. Tá? Essa viagem foi feita no dia 28 de maio de 2008. Voamos para Lima, tivemos um dia de reuniões lá, visitando algumas autoridades, as quais, uma delas eu me lembro muito bem, que era o ministro de Minas e Energia, com o qual a gente tinha já serviços em andamento por lá. E voltamos um dia seguinte, no dia 30. Não tive depois com o doutor José Dirceu outros contatos, outras relações. Ele era uma relação mais direta do doutor Pascovitch e eventualmente o doutor Gerson. O senhor era responsável pela área internacional? Eu era responsável pela área internacional naquele momento. E tinha comigo, foi comigo também nessa viagem, né, um diretor internacional que eu contratei para me ajudar, o doutor Alessandro Carraro, né? Nessa viagem ele me acompanhou. E por que o senhor foi nessa viagem como na qualidade responsável pela área internacional da Engevix? Na verdade, como eu criei a área, eu tinha um diretor internacional já nessa época, o doutor Alessandro, mas como eu criei a área, fiz as relações lá, e como era um ex-ministro indo para uma missão, tentando abrir possibilidades para nós lá, eu achei por bem acompanhá-lo, né? E qual foi a remuneração do senhor José Dirceu por essa viagem, esse contato? Doutor, o primeiro contrato dele, né, com a Engevix, né, nesse primeiro caso, foi em torno de R$100 e poucos mil, tá? Com o qual eu também eu achei que era razoável, ele podia desenvolver os negócios por lá, né? Mas depois prosseguiram os serviços do senhor José Dirceu para a Engevix, depois dessa viagem? Teve um só contato, meritíssimo, que foi o seguinte: em algum momento do ano seguinte, eu recebi a pedido do Gerson uma missão cubana que tinha interesse em instalar usinas eólicas em Cuba. E nós estamos instalando aqui, né? E até pela Desenvix. Então, nós recebemos a missão, mas não deu mais nada. Os cubanos não tinham condições, o assunto não prosperou. Mas qual que é a relação do senhor José Dirceu com esse? Não, porque esse contato da visita dos cubanos conosco veio por ele, né? Mas para esse contato foi pago alguma comissão? Não foi. Dali para frente do primeiro contrato, eu pessoalmente não tomei mais conhecimento de nada, quer dizer, não tive nenhuma relação mais com ele. Ficou basicamente na visita ao Peru e depois um outro contato de interesse da visita dos cubanos aqui. Não teve mais nada. Essa visita ao Peru que o senhor acompanhou, isso acabou resultando em algum contrato para a Engevix no Peru, ou algum negócio novo, ou acréscimo de negócio? Não resultou em nada. O que consta aqui na denúncia são 5 contratos da Engevix com a JD Assessoria. O primeiro consta aqui em 1/7/2008, R$120 mil. Depois 1/3/2009, mais R$120 mil. 1/9/2009, R$300 mil. 2/5/2010, R$300 mil. E 2/9/2010, mais R$300 mil. O senhor mencionou esse primeiro contrato. O senhor sabe me dizer o que foram esses outros 4? Não tive nenhuma relação com os demais contratos, meritíssimo. Eles estavam relacionados de alguma maneira, pelo que o senhor tem conhecimento, aquele primeiro contrato, ou algum desenvolvimento de algum negócio no Peru em decorrência daquele primeiro contrato? Não. Esse primeiro contrato, quem que fez a negociação do preço? Quem fez a negociação deve ter sido o Milton com a aprovação do Dr. Gerson.